Eterno Deus, amado Pai, elevamos nossas vozes ante a Tua face, ante a Tua presença. Amém. E pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua unção, Senhor, sobre a Tua igreja. Amém. Deus eterno, abençoa Teus filhos e filhas que já aqui se encontram presentes, Senhor. Amém. E aqueles que acompanham pelas redes sociais. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês podem se assentar, os que estão aqui ao vivo. Então nós vamos dar início. Eu quero passar a oportunidade para o professor Marco Aurélio para fazer a introdução e já começar, né, a entrar aqui no nosso conteúdo. Amém. Obrigado, apóstolo. Eu vou ficar aqui um pouquinho em pé. Nós vamos falar hoje, meus irmãos, sobre o juízo final. O que é o juízo final? O que será o juízo final? Para quem está determinado o juízo final? E começamos então o nosso estudo em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, parte A. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, há uma determinação que após a morte enfrenta-se um juízo. Mas que juízo final será este? Devemos nos valer agora de uma distinção entre tribunal de Cristo e juízo final, também chamado de o grande trono branco. O grande trono branco é uma nomenclatura que também é feita em relação ao juízo final. Diferente do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é reservado para a igreja, não para condenação. A igreja já foi arrebatada, a igreja já foi resgatada, a igreja já foi salva, se encontra com Cristo nos céus, e quando os cristãos se apresentam perante o Senhor, não é para condenação, na medida em que a igreja já foi arrebatada, resgatada, salva, redimida, encontra-se com Cristo nos céus. Mas o tribunal de Cristo tem como objetivo distribuir os galardões. Todas as nossas obras serão aferidas nesse tribunal. E de acordo com as obras, receberemos os nossos galardões, as nossas casas, e quiçá seja esse o momento em que receberemos o nosso novo nome, a pedrinha branca com o nosso novo nome eterno. Talvez seja esse o momento, no momento do tribunal de Cristo. Já o grande trono branco, que não acontece ali, acontece após a grande tribulação. Após a grande tribulação acontece o grande trono branco, se refere ao juízo final. E quem vai julgar? Quem julgará nesse trono branco? Deus, Cristo, o Espírito Santo, ou seja, a triunidade, vai comandar esse julgamento do juízo final, mas haverá uma assessoria. Quando Deus, o Altíssimo, fizer instalar esse tribunal do juízo final, o grande trono branco, haverá uma assessoria. E quem serão esses assessores? Que irão, durante o tribunal, assessorar o julgamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? A igreja será convidada a também participar do julgamento do juízo final. Esta revelação dada ao apóstolo Paulo se cumprirá após a grande tribulação, durante o grande tribunal do grande trono branco, no juízo final. Notem que nesse versículo Paulo faz uma projeção. Ele está
ali no tempo da igreja primeva, da primeira igreja, e ele faz uma projeção até esse momento do juízo final, do grande trono branco. E ressalta-nos os olhos, estava até comentando com o apóstolo Jessé, que a partir desse momento, e Paulo é revelado sobre isso, nós somos os santos. Os santos. Comentando com o apóstolo Paulo, vemos que quando se remete ao período do arrebatamento da igreja, à eternidade, ao julgamento, o termo igreja, ele desaparece. O termo igreja desaparece. Comentando até com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Jessé, quando o apóstolo Paulo faz essa projeção, em que a igreja participará do julgamento no juízo final, chama-nos a atenção que o termo santo é resgatado. Porque o termo igreja, não vamos falar muito sobre isso hoje, mas o termo igreja foi cunhado como uma forma de nomenclatura desprezível. Era uma nomenclatura desprezível. Não vamos falar disso, isso a gente pode falar num outro momento. Mas Paulo, nessa projeção, resgata em relação à igreja o termo santos, que foi cunhado lá em Levítico, sede santos, como eu sou santo, perpassa pelos Salmos de Davi, no livro de Salmos, é refletido no livro de Daniel, quando a Daniel é feito revelações, e surge de novo o termo santos, é revelada a Paulo a nova nomenclatura da eternidade e finalizada em Apocalipse. Mas isso é um assunto para mais tarde. Então a igreja vai assessorar esse julgamento. Quem já sabemos que está julgado, e que não já está julgado, já desde o princípio, João capítulo 16, verso 11, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Este, Satanás, o diabo, a antiga serpente, já está condenado. Agora, cabe à humanidade decidir se ela estará no tribunal de Cristo, se a humanidade estará no tribunal de Cristo ou perante o grande trono branco. Satanás já foi julgado, mas compete à humanidade. Vai escolher estar onde? No tribunal de Cristo ou no grande trono branco? Ainda, Eclesiastes, capítulo 12, versos 14. Deus trará a juízo todas as obras, mesmo as escondidas, boas ou más. João 5, 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Os que fizeram o bem, devemos entender bem no sentido lato, não no sentido estreito, de somente práticas boas ou caridade, mas o bem deve ser entendido no sentido largo, no sentido lato, ou seja, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, aqueles que seguiram as ordens do Mestre, aqueles que não se desviaram, aqueles que permaneceram fiéis, ou seja, aqueles que, segundo Tiago, praticaram bem e também serviram ao Senhor, fé e obras em conjunto. Já aqueles que fizeram o mal, que praticaram o mal, não reconheceram a Cristo como Salvador, irão para a ressurreição da condenação. O juízo final, no juízo final, todos, a igreja não, a igreja já participou do que a gente chama de primeira ressurreição, a ressurreição da vida, a primeira ressurreição. Já estão salvos com Cristo lá nos céus, arrebatados. Já aqueles que não subiram com Cristo e que morreram antes ou depois e não se converteram durante a grande tribulação, irão participar da outra ressurreição, a segunda ressurreição,
para condenação. Para condenação. Vale aqui uma diferenciação. A igreja, quando receber a ressurreição da vida, receberá um corpo glorificado. Ainda não sabemos como esse corpo será. Sabemos que será um corpo glorificado. Mas aqueles que ressuscitarem para o grande trono branco, aqueles que ressuscitarem para o juízo final, também ressuscitarão com um corpo especial. Não um corpo glorificado como a igreja. A igreja, os santos, receberão um corpo glorificado no arrebatamento, ou aqueles que forem ressurretos durante o arrebatamento da igreja. Já aqueles que forem ressuscitados no juízo final, perante o grande trono branco, também ressuscitarão num corpo não glorificado. A Bíblia não nos dá muito detalhes sobre esse corpo, mas sabemos que será um outro corpo. Por que deve ser um outro corpo? Porque na medida em que esses que ressuscitarão para condenação eterna, para se ficarem no fogo eterno, esse corpo material não vai resistir a esse fogo eterno. Esse corpo material não resiste. Então receberão um outro corpo especial para que sobrevivam pela eternidade e sofram em seus corpos e espíritos a condenação eterna. A Bíblia nos fala em Daniel, capítulo 7, versos 9 a 10, continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Daniel era um profeta a qual Deus dava revelações da humanidade, das nações. Daniel era muito preocupado, não só pelo destino de Israel, da nação israelita, mas Daniel também era preocupado de como seria o destino de Israel em relação a todas as outras nações. E Deus dava a Daniel revelações sobre as nações, sobre o prosseguimento das nações da humanidade. E também deu a Daniel revelação sobre algo que acontecerá com as nações, que é o julgamento final. Como o julgamento das nações acontecerá no juízo final, lá em Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos de cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam a assessoria, os santos assessorando. E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Depois vamos para Daniel, capítulo 12, versos 2 e 3. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, a igreja arrebatada, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, ou seja, aqueles que aceitarem ao Salvador, aceitarem o Messias como Salvador, reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado. Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados.
o livro. Aquele cujo nome não for achado no livro da vida, durante o julgamento do tribunal do grande trono branco, no juízo final, estes todos, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, serão condenados ao sofrimento eterno, receberão um corpo espiritual. Não temos muito detalhes sobre esse corpo espiritual, como ele será, mas é um corpo que não como este, que não aguentará, que não aguenta o sofrimento no lago de fogo, mas receberão um corpo especial para poder suportar, para poder vivenciar o lago de fogo, mas a Bíblia não nos dá muito detalhe. E Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Versículo 12. Vi também mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Continuando, em Apocalipse 12, o mar entregou os mortos que neles havia, e a morte e o Hades e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o qual tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Ou seja, quem não for salvo durante o período antes do arrebatamento da igreja, ou não for salvo, ou não aceitar a Cristo, Messias, como Salvador durante a grande tribulação, aqueles que morrerem sem salvação, aqueles que não reconhecerem o Messias, quando serão ressuscitados após a grande tribulação, no período do juízo final, cujos nomes não serão encontrados no livro da vida, receberão um corpo ressurreto, um corpo espiritual, mas condenados eternamente, pois seus nomes não serão encontrados no livro da vida. Os outros livros só serão abertos para testificar, para ratificar, para confirmar todos os atos malignos daqueles que estarão presentes nesse tribunal e lançados no lago de fogo eterno. Amém? Que o Senhor possa nos guardar e que haja tempo para que a humanidade escape e ressurja na primeira ressurreição. Glória a Deus. Nós ficamos muito felizes porque todas as vezes que se menciona temas que dizem respeito ao futuro e ao mesmo tempo que dizem respeito à esperança que a igreja ou que os santos têm de não passar pelo juízo final, não apenas uma esperança, mas para nós na verdade uma certeza que nós não passaremos pelo juízo final e sim pelo tribunal de Cristo. Eu quero que vocês aqui estão na técnica, vocês abram um pouquinho, você se aproxime um pouquinho mais de mim aqui, só um pouquinho, porque nós vamos interagir. Hoje, a nossa EBD, no seu segundo estágio, né, na sua segunda parte, ela vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos conversar um pouquinho aqui, eu juntamente com o professor Marco Aurélio, acerca dos eventos futuros e que já tiveram a sua introdução com essa palavra muito esclarecedora acerca do juízo final. Algumas confusões são feitas, existe principalmente na internet, não é, professor? Muitas pessoas, muitos teólogos, muitos estudiosos das escrituras que falam sobre a escatologia, ou seja, sobre a teologia dos eventos futuros, e de fato é um assunto muito complexo, porque são diversas as escolas teológicas sobre escatologia, são muitas.
Quero repetir mais uma vez aqui algo que eu já tenho falado. A escatologia, ela tem apenas um ponto que não é polêmico. Lembra? A escatologia só tem um ponto que não traz nenhum tipo de polêmica. É que a escatologia é polêmica. apenas esse ponto que não é polêmica, é que ela é polêmica, não é? Então nós precisamos entender com muita clareza e logicamente respeitando todas as linhas, todas as escolas. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem a palavra final e conclusiva a não ser a palavra de Deus. E nós vamos aqui, professor Marco, procurar trazer ao povo de Deus que nos assiste agora pelas redes sociais uma visão clara, concisa acerca dos eventos que vão se suceder. Estávamos conversando alguns dias atrás com alguns homens e mulheres de Deus, mestres na palavra, dizendo que os nossos antepassados, todos eles, não apenas os nossos antepassados mais recentes, né, como os nossos pais, nossos avós, os primeiros missionários que passaram aqui, no caso, no movimento pentecostal, eles tinham a visão deles, e nós temos que respeitá-los, nós temos que considerá-los, porque eles deram o melhor. Só que eles passaram uma visão de acordo com o tempo em que eles viviam, não é isso? Eles passaram uma visão de acordo com o cenário que eles presenciavam. Então, se existem algumas distorções ao longo do tempo, não descobertas exatamente no tempo em que eles ministraram e que eles escreveram seus livros, mas depois, nós temos que entender que eles vivenciaram um tempo diferente do nosso. Então, a escatologia, é muito bom que a gente tenha isso em mente, ela é muito dinâmica, diferentemente de outras questões teológicas, bíblicas, de outros temas da Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando nós falamos sobre a teologia da salvação, nós temos que entender que a teologia da salvação é uma teologia consumada. Sim. É uma teologia concluída, é uma teologia de fato completada, completa. Não existe mais nada a fazer para salvar o homem. Cristo efetuou a sua obra perfeita. Amém? A sua obra sem necessidade de nenhum tipo de retoque. Não existe retoques para a obra da salvação. Não existe adendos para a obra da expiação de Cristo. Não existe nenhum acréscimo que se possa ter com relação ao sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo foi perfeito, não é isso? Foi. O sacrifício de Cristo foi definitivo. O sacrifício de Cristo foi consumado. Então não existe mais nada a acrescentar ao sacrifício. Portanto, a teologia da salvação é uma teologia completa, não é? A doutrina da salvação é uma doutrina completa. Cristo efetuou a sua obra na cruz do Calvário e ali se consumou. Tanto no que diz respeito aos santos, e aqui eu quero realmente resgatar essa palavra, né? Que foi muito bem colocada pelo professor Marco Aurélio, os santos antes de Cristo e os santos que nasceram e que vão nascer depois de Cristo. Ou seja, o seu sacrifício se estende para o passado, para o presente e para o futuro. Muito bem, isso está claro, isso está determinado, isso está lindamente colocado pela Bíblia Sagrada. Agora, a doutrina dos eventos futuros não é isso? A doutrina dos eventos futuros, ela se dá numa dinâmica de cenários. Os cenários mudam, e quando os cenários mudam, os atores mudam. Quando os atores mudam, todo o quadro muda. É isso que nós precisamos ter em mente. Uma outra questão para o professor Marco Aurélio, que eu gostaria de deixar bem claro para aqueles que nos assistem, para os mestres que estão aqui, que já sabem, que já dominam o assunto, que nós não podemos deixar de considerar um aspecto, e isso eu tenho falado nos nossos encontros mais internos aqui,
e eu quero compartilhar com vocês agora de uma maneira um pouco mais aberta, que é um fator que eu chamaria, que eu designaria de chave de decodificação. Sim. São chaves que decodificam, chaves que decifram, chaves que abrem portas para o entendimento da doutrina. E uma dessas chaves mais importantes da Bíblia é a chave da atemporalidade. Nós temos que entender que a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro atemporal. Significa dizer o quê? Que a Bíblia, ela é um livro que não está circunscrita ao tempo. Ela transcende o tempo. Ela fala do passado, ela fala do eterno passado, ela fala do passado mais recente, ela fala de um passado um pouco mais próximo, ela fala do presente, ela fala do futuro e ela ainda fala acerca de um futuro mais distante, ou seja, do eterno futuro. Isso é muito importante que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que me assiste agora pelas redes sociais, e vocês que estão aqui ao vivo, entendamos isso. Mesmo que você participe, você assista essa live, talvez agora ou daqui a algum tempo, daqui a um mês, não sei, não importa o tempo, importa que você tenha essa consciência de que a Bíblia é um livro atemporal, ou seja, ela não está restrita a um determinado recorte da história. Vocês estão me entendendo? Estão aqui ao vivo? Amém? Ela transcende o tempo. Como ela transcende o tempo, professores, nós temos que entender que ela, às vezes, cola. Veja, isso é muito importante que a gente entenda. Ela, às vezes, aglutina, ela, às vezes, junta eventos que têm hiatos grandes entre os mesmos. Por exemplo, o professor Marco Aurélio citou aqui 2 eventos. Quais são os 2 eventos que o senhor citou com respeito à justiça de Deus? Número 1. Tribunal de Cristo e o juízo final. Vamos lá. Primeiro, Tribunal de Cristo. Segundo, o juízo final ou o grande trono branco. Exato. Juízo final e grande trono branco são duas terminologias que dizem respeito ao mesmo evento. Perfeito. Não é isso? Isso. Grande trono branco ou juízo final. É o último juízo. Mas o apóstolo Paulo cola os dois. O apóstolo Paulo, ele condensa, ele aglutina os dois de uma vez só. Ele diz assim, ó, todos nós, todos. Ele não diz ímpios apenas, ele diz salvos. Ele não diz apenas salvos, ele diz ímpios. Ele não apenas diz dos ímpios, fala dos que também têm a Cristo, não é? Então ele fala dos 2 grupos de pessoas, gentios, nações e até mais. Gentios, judeus, nações, todos. A palavra todos significa todos, né? Completos, são todos. Abarca toda a coletividade, de toda a raça humana. De todos havemos de prestar contas diante de Deus. Todos. Todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Por que tribunal de Cristo? Porque os 2 são tribunais. Os 2 são tribunais. E mais ainda, os 2 são tribunais cujo juiz é Cristo, é o Messias. Os 2 juízos, digamos assim, os 2 juízos não, porque um não é, na verdade, um juízo. Na verdade, o primeiro é uma junção, é uma congregação onde os salvos estão reunidos para serem recompensados, para serem galardoados. Você falou com muita precisão isso aqui, com muita propriedade, não é? É ou não é? Será um tribunal especial, né? Fala um pouquinho mais. Será um tribunal especial. Exatamente. Não é exatamente um julgamento. Não. Ali não é isso? Não, é a premiação. A premiação, ou seja, a recompensa. Por que nós não vamos prestar contas com relação ao mal que fizemos? Porque mesmo como cristãos a gente erra, né? A gente por vezes transgride, porque os nossos pecados e as nossas falhas
foram cobertas e foram justificadas, e foram delas, nós estamos lavados e remidos pelo sacrifício do Messias na cruz. Aleluia. Isso é muito bom que a gente tenha em mente para a nossa alegria, para o nosso contentamento, queridos. Nós não somos melhores do que as pessoas que não aceitam a Cristo, não somos melhores do que eles, nós somos iguais a eles no sentido de que nós também transgredimos um dia. Agora, a grande diferença daqueles que aceitam a Cristo é que nós fomos perdoados, é que nós tivemos o nosso nome escrito no livro da vida, porque nós aceitamos a graça. Aleluia. Nós não rejeitamos o sacrifício de Cristo. Essa é a grande diferença. Não é porque a gente é mais, entre aspas, mais bonzinhos do que os outros, que a gente é melhor do que os outros. Não, queridos, meu amigo que nos assiste, entenda isso, meu irmão. Nós não somos melhores, nós simplesmente aceitamos e abraçamos o sacrifício de Cristo na cruz. Aleluia. E ao fazermos isso, o que acontece? A condenação que estava sobre nós foi absorvida, foi internalizada, foi, na verdade, assumida pelo Messias há 2000 anos atrás. Ali foi o grande julgamento da humanidade, que, aliás, o juízo final, ele só é necessário por causa da desobediência da raça humana. Sim. Que as pessoas não querem Deus, não é? Perfeito. O que você tem a dizer sobre isso mais? As pessoas foram condenadas. Ou serão condenadas, porque não aceitaram o sacrifício de Cristo. Não aceitaram isso, o sacrifício de Cristo. E nem reconheceram a sua divindade. Não reconheceram a sua divindade, ou seja, a sua pureza, a sua santidade. Pureza, a sua santidade. E, infelizmente, por não terem reconhecido a sua santidade, serão eternamente punidos. Essa é a grande diferença entre tribunal de Cristo e juízo final. Agora, por que o apóstolo Paulo diz: todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que todos possamos responder por aquilo que houvermos ou tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Por que mal? Porque mal ele se refere ao juízo final. Não é? O mal se refere ao juízo final, ou seja, aqueles que não aceitaram o Messias. Por isso que a gente tem que entender a temporalidade da Bíblia. A Bíblia está além do tempo, porque ele cola eventos que se sucedem no espaço de muitos anos. Nós não sabemos precisar com uma régua. Sim. O tempo que se dá entre, ou que se dará entre o sacrifício de Cristo, que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e o grande trono branco. Agora, se você não quer participar, se você não quer ser condenado ou julgado pelas suas obras, porque todas as pessoas que serão julgadas pelas obras vão ser condenadas, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Depois o apóstolo Paulo declara: é impossível que alguém se salve através das obras. Isso aqui está pronto, isso aqui está claro. Não pode haver discussão teológica, não pode haver discussão bíblica acerca disso. Não se alcança salvação a não ser por Cristo. Vocês estão entendendo? É impossível Amém. Que alguém se salve a não ser por Cristo. Abraão será salvo, ou foi salvo por causa de Cristo. Noé foi salvo por causa de Cristo. Jeremias foi salvo por causa de Cristo. João Batista foi salvo por causa de Cristo. Paulo foi salvo por causa de Cristo. Pedro foi salvo e todos nós somos salvos por causa de Cristo. É o Messias. Ninguém será justificado a não ser pelo sacrifício do Messias na cruz. Mas eu quero mais bases bíblicas. Bem, nós vamos dar bases bíblicas. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém
nem filho de pastor, nem filho de rei, nem filho de presidente, nem filho de apóstolo, nem irmão do bispo, nem irmão do padre, nada. Se não for através de Cristo, não se alcança salvação. Não existe. Porque Cristo absorveu a condenação que era para a humanidade, irmãos. Mas quem é que vai para o juízo? Foi muito bem colocado, eu quero reforçar apenas. Todos aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo na cruz. Isto está fixado, isto está determinado, isto está consumado. Teologia consumada, teologia terminada, não existe nada a ser acrescentado. Então nós vamos agora para a escatologia, né? Como muito bem disse, agora, precisamos, professor Marco Aurélio, eu quero que o senhor me ajude aqui, a colocarmos algo. Nessa junção de eventos que se sucedem, por vezes em períodos muito grandes, o apóstolo Paulo, ele faz mais junções, não apenas ele, como Pedro também o faz, como o próprio Cristo também o faz. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender a atemporalidade da Bíblia. A Bíblia, ela fala de eventos que se sucedem por longos períodos, em outras palavras. Eu estou sendo assim bem calmo, bem didático para que você entenda. Por exemplo, existem três eventos que têm que ser distinguidos, que têm que ser diferenciados, que têm que ser separados. Número 1, arrebatamento da igreja. Arrebatamento, o harpazo do grego, que é o rapto, que é uma espécie de sequestro. As pessoas estão negando essa doutrina, as pessoas não estão mais acreditando no arrebatamento da igreja. Eu sou um dos que acredita no arrebatamento da igreja literal. Aleluia. Infelizmente essa doutrina está sendo desprezada pela maioria dos teólogos. Eles estão desprezando essa doutrina. Sim. Mas é clara a doutrina, irmãos. Não quero que sejais ignorantes acerca do que já dorme. Eu sei que eu estou sendo repetitivo aqui, mas é necessário. Eu quero que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Ou seja, os santos são trazidos aos ares. Trazer com Ele é dos ares. Outra coisa que precisa ser entendida: trazer não é buscar, é trazer. Então ele desce, porque o paraíso hoje é em cima, não é mais embaixo. Os santos descem com Cristo, e esses seres que ainda não receberam o seu corpo glorioso, essas almas e esses espíritos, não é? Dos que já partiram, eles recebem o seu corpo antes do arrebatamento, e juntos todos somos arrebatados até os ares, diz a Bíblia, e assim nós iniciaremos um novo período com o Senhor. Agora, é verdade que o tempo do arrebatamento é algo que ainda precisa ser estudado com mais cuidado, vendo os novos cenários. A escatologia é dinâmica. Eu também não posso dizer aqui com precisão, porque ela é dinâmica. Algumas coisas podem acontecer. Veja, a igreja pode sofrer um pouquinho mais. Às vezes a gente fica um pouco preocupado com isso, que as pessoas entrem um pouco em estado de inquietação, mas a igreja pode sofrer um pouco. Sim. Sim ou não? Sim. Se a igreja primitiva sofreu, nós podemos também sofrer, mais ainda. Aliás, nós já estamos sofrendo coisas que nós não imaginávamos que iríamos sofrer. Basta ver o quadro no qual nós estamos envolvidos. Uma polarização terrível, uma luta das trevas contra as coisas de Deus de uma maneira como nunca antes na história está se sucedendo, não é? Então a igreja está sofrendo, e a igreja pode vir a sofrer mais. Então a gente não sabe exatamente quando será o arrebatamento. Só sei de uma coisa: pode acontecer a qualquer momento. Aleluia. É outra coisa que precisa ser colocada de maneira forte e clara. Não existe, quero dizer aqui com muita autoridade, conferida pela palavra de Deus.
Não existe sinais mais para serem cumpridos para o arrebatamento, queridos. Não existem mais sinais. Cristo pode vir hoje, Cristo pode voltar amanhã, Cristo pode arrebatar a igreja. Então, arrebatamento, professor, é o primeiro tema que precisa ser distinguido. Segundo tema, quero ouvir o senhor também. A vinda de Deus, a vinda de Deus. A Bíblia fala da vinda do Senhor, do arrebatamento, da vinda de Deus, e também a Bíblia fala do dia do Senhor. Se nós não soubermos diferenciar essas terminologias, nós vamos nos perder na escatologia. Vou explicar isso aqui agora, tá? Arrebatamento, que é o harpazo, é o rapto, não é? Depois tem a vinda do dia de Deus, do qual o apóstolo Pedro fala, que não é agora no arrebatamento, que a vinda do dia de Deus antecede um grande cataclisma sobre o planeta Terra, que a Bíblia diz que a Terra está preparada para um tipo de fogo purificador, não é? Então isso precisa ficar bem claro, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, enquanto tivermos tempo aqui, já está terminando, né? Porque passa tão rápido. E, na verdade, o dia do juízo, que é a outra questão totalmente diferente, que é o dia do juízo final. O que o senhor teria a dizer sobre esses eventos, professor? Nós temos a questão da diferenciação, né, do arrebatamento, do harpazo, do raptus, e a vinda do Senhor, que é o termo grego parousia. Isso. Né, que é o termo grego parousia. Que significa aparecimento. Aparecimento. Surgimento. Visível. Né? Exato. Então todo olho o verá, do ocidente ao oriente, e cujo evento se realizará ao final da grande tribulação, né? A vinda, o aparecimento, a manifestação, a parousia remete, a vinda do Senhor, parousia se remete à manifestação física e visível de Cristo ao final da grande tribulação. É por isso que as pessoas combatem a questão do arrebatamento secreto. Sim. Porque no arrebatamento ele não se manifesta visível. É muito fácil de entender. A Bíblia diz que no arrebatamento ele vem até os ares. Até os ares. Na segunda vinda ele vem até o Monte das Oliveiras. E ali é visível, todo olho vê. Perfeito. Quando ele derrota o anticristo. O exército dele na batalha do Armagedon. O anticristo, o falso profeta, não é? E eu diria que até o dragão, que é Satanás, porque eles são destruídos ali, de alguma maneira, eles são derrotados. Depois a gente vai aprofundar sobre isso em outras lives, né? Sim. E outras EBDs aí no futuro. Mas diga. Então a gente primeiro tem que fazer essa distinção. É justamente nesse momento que aplicamos aquele texto, e um será levado e outro será deixado. Aí sim. A gente precisa de uma aula completa para a gente poder fazer essa distinção. Porque muita gente faz confusão, um será deixado, será levado, com arrebatamento. Não é? E não tem nada uma coisa a ver com a outra, porque ali, primeiro, Cristo estava falando para os judeus, respondendo uma pergunta de judeus, lá do povo de Israel. Primeiro ponto. Segundo, levado e deixado. O levado no original grego, todas as expressões que dizem respeito a esse ser levado é destruído. Uns serão levados e outros serão deixados, né? Dois estarão no campo, um será levado, outro será levado. Esse levado não tem nada a ver com harpazô. É interessante a gente entender isso aí. Senão a gente vai fazer confusão. Então significa que um casal vai estar juntos, o marido que não é crente fica, a gente ouviu esse ensinamento muitas vezes, até com boas intenções, né? E até como aplicação isso pode ser uma realidade, uma aplicação vai acontecer. Lógico que o marido que não é crente não sobe, a mulher que é cristã sobe, que a Bíblia diz que cada um dá conta de si mesmo a Deus. Nesse momento, irmão, não tem jeito, você não vai poder responder pela sua esposa
e a sua esposa não vai poder responder por você. Você, filho, não vai poder responder pelo seu pai, e o seu pai não vai poder responder pelo seu filho. Seu avô não vai responder pelo neto, o neto não vai responder pelo avô. Isso pode acontecer de uma maneira aplicável. Agora, literalmente falando, assim como se deu nos dias de Noé, uns serão levados e outros serão deixados. A minha pergunta é o seguinte: aqueles que foram levados foram destruídos, porque foram levados pelas águas. Só você examinar o texto. A gente não tem agora tempo para examinar esses textos, tá bom? Mas a gente pode conversar mais acerca disso. É um tabu, é um mito que precisa ser quebrado. Sim. Não é? Não diz respeito ao arrebatamento. Ao rapazou. Sim. Uma das provas principais, professor, que isso não diz respeito ao arrebatamento, é que o arrebatamento da igreja, ou seja, o rapto da igreja, foi um mistério revelado a Paulo. É preciso que se fale isso. Ninguém teve a visão do arrebatamento tão claramente quanto Paulo. Ele foi o responsável, Deus deu a ele. Por isso que ele disse assim: eis aqui vos digo um mistério. Sim. Se não fosse mistério, não seria mistério, não é? Fosse algo revelado, ele não ia falar mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Professor Paulo Reis, é ou não é? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A minha pergunta é a seguinte: quando é que vai se dar a transformação primeira? Depois haverão outras transformações, mas a primeira transformação do corpo, será quando? Será exatamente no arrebatamento. Então a gente precisa entender que é uma revelação paulina, tá? Nem Pedro fala. Não. Nem Pedro fala. Pedro fala do segundo advento e não do primeiro. Pedro recusou nessa função, né? É verdade. É Esse verdade. mistério, nessa missão. A outra coisa que nós gostaríamos de... Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Ou tá bom? Não, tá bom. Podemos passar. Podemos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, as pessoas fazem uma confusão muito grande. Por quê, professor Marcos? Porque as pessoas colam o que não precisa ser colado. As pessoas aglutinam o que não é para ser aglutinado. Paulo está aglutinando, porque Paulo não vai falar de um período de 10, 15, 20 anos, sei lá, tudo numa hora só, porque senão a Bíblia ia ter que ser, não ia caber aqui, num livro, né? A gente tem aqui o livro com as folhinhas bem fininhas, porque se fosse uma folha mais grossa não dar, ia ter que ter uma biblioteca e encher essa igreja, né? A Bíblia fala, sem nenhum tipo de exagero, que se os milagres de Cristo fossem todos descritos detalhadamente, olha lá, se todas as passagens que aconteceram, as experiências dos apóstolos, dos profetas, dos patriarcas, fossem contadas, irmãos, a Bíblia diz que nenhum dos livros do mundo, nem nada, não tinha como, ia ter que ter milhares e milhares e milhares de livros escritos, né, para compor a Bíblia, a palavra de Deus. Não dá. Então, esse é um recurso que todos os homens de Deus na Bíblia, ao narrarem ou ao comporem, né, os textos, mesmo os fragmentados com o passar do tempo, os copistas, os intérpretes, na época os escribas, eles tiveram que juntar, eles tiveram que conectar. A gente tem uma imagem de que todo foi escrito assim, né? Uma coisa atrás do outro. Não, foi uma composição que levou gerações. O Pentateuco mesmo durou muitos tempos para serem compostos, um período de composição muito longo. O Pentateuco que nós temos hoje em mãos, tá bom? Houve mudanças, não existe nada mais original. Tudo é cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia e da cópia. E quando não é cópia, é cópia. Vocês sabiam? Quando se diz não é cópia da cópia.
Estou brincando, mas não tem nada mais original, né? Inclusive porque os livros mesmo do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, não estou falando nem do Antigo, os livros canônicos do Novo Testamento, todos eles tiveram os seus originais destruídos, todos, só ficaram fragmentos, né? E as cópias, graças a Deus que Deus preservou as cópias. Porque fora aqueles que se perderam, né? Fora os que se perderam. A Bíblia fala de uma carta de Paulo que se perdeu. Se perdeu, Se perdeu. A Bíblia fala de registros judaicos que se perderam. Vou dar um exemplo aqui que eu dei lá no nosso curso mais interno. Quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, assim como James e Jambres resistiram a Moisés, aí continua. Se você for ver no texto, não existe James e Jambres em nenhuma dos textos, das descrições, por exemplo, do Pentateuco. Não existe James e Jambres. Onde está? Então são materiais que foram colhidos na época do apóstolo Paulo, não é? Na época dos apóstolos, eles tiveram acesso, livros que se perderam com o passar do tempo, fragmentos que se perderam também, registros que se perderam. Então vamos lá. Então você que está aqui ao vivo comigo, diga assim: não se pode tratar a Bíblia como um livro temporal. Amém? Ela é atemporal. Então 5:1 diz assim, professor Marco Aurélio, e vocês que nos assistem ao vivo e pelas redes sociais. Estamos terminando já. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Veja, Paulo tinha acabado de falar sobre o arrebatamento no 4:16 e 17, sim ou não? 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, aliás, a partir do versículo 13, ele fala do arrebatamento. Agora, a partir do dia número 5, ele não fala mais do arrebatamento, ele já está falando sobre outro tema colado, que ele cola, mas não é colado. Irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos já sabeis que o dia do Senhor não é mais a vinda do Senhor, é o dia do Senhor. Sim. Será que é difícil entender isso? Tem o dia do Senhor e tem a vinda do Senhor. O dia do Senhor, ele pode ser interpretado inclusive de diversas maneiras. Diversas maneiras. O dia do Senhor necessariamente não precisa ser um dia de 24 horas, sim ou não? Não. Pode ser mais, porque Deus não tem tempo humano para medir o seu tempo, o tempo dele. O apóstolo Pedro diz: 1000 anos para o Senhor é como a vigília da noite que passou. Aqui não é o dia do homem, aqui não é o dia de Adão, aqui não é o dia de Paulo, aqui não é o dia de Pedro, aqui não é o dia de Estevão, aqui não é o dia de João, aqui é o dia do Senhor. Porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque muitos disseram: há paz e segurança, e então lhes sobrevirá repentina destruição. Não é mais para o período da igreja dos santos na terra, irmãos, da igreja na terra. Porque essa repentina destruição virá exatamente quando a 70ª semana de Daniel for instalada. É a última semana de 7 anos, que aliás a gente sabe que é uma semana de anos, não é de dias, é de anos. São 7 anos de grande tribulação, ou de tribulação. A grande tribulação propriamente dito se dá, né, na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Todos estão entendendo aqui ao vivo? Muitos não estão, outros estão tentando, né? Porque realmente é um assunto complexo, mas a gente está tentando esmiuçar aqui da melhor maneira que a gente pode, mesmo porque o tempo já está denunciando que nós temos que terminar. Virá como ladrão de noite, então haverá destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. Dores de parto sempre se referem a Israel. Apocalipse capítulo de número 12, que você explicou muito bem na aula passada. Não é que diga-se respeito só a Israel, mas principalmente ao povo de Israel. Princípio de dores da mulher, que a Bíblia sempre dá uma analogia com a nação de Israel, não é? Israel, porque todos vós sois filhos da luz
e não da noite. Agora, quem quiser, para a gente adiantar e terminar, pulando para aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, para que a gente terminar. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele. A vinda, que vinda é essa? Aí o apóstolo Paulo, parousia, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, está claro. Aí ele diz assim, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado. Aí as pessoas dizem assim, o anticristo tem que aparecer antes do arrebatamento. É um engano. Não estou aqui também afirmando que não possa acontecer de repente a igreja presenciar, de alguma maneira, desconfiar. Agora, a manifestação firme, forte, totalmente visível, se dá depois do arrebatamento, no nosso entendimento. Sim. Diz a Bíblia aqui, aí vamos lá, 7, versículo 7, e aqui encerro. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um, que o impede, até que do meio seja tirado. Irmãos, a gente sabe que o único mistério que impede o aparecimento do anticristo é o quê? É a igreja, o corpo de exatamente, Cristo. é o arrebatamento da igreja. Não existe outro mistério. Mas está no masculino. O apóstolo Paulo sempre se refere à igreja, ou quase sempre, como o corpo de Cristo. Perfeito. É uma metáfora, sim, corpo místico. Mas o apóstolo Paulo, ele mesmo, a analogia principal que Paulo faz é a igreja como masculino e não como feminino. Embora exista a metáfora da igreja como a noiva de Cristo. Mas o apóstolo Paulo, porque são metáforas, irmãos, vamos entender isso. As metáforas, as linguagens de figuras, as figuras de linguagem, melhor dizendo, as linguagens figuradas, como a gente fala, são apenas verdades que podem ser diferentes para, às vezes, se aplicarem-se ao mesmo objetivo. Sim. Por vezes, Paulo pode falar até a igreja como uma noiva, mas o que mais Paulo usa é como o corpo de Cristo. Apocalipse capítulo de número 12, Apocalipse capítulo de número 13, Apocalipse capítulo de número 14, Efésios capítulo de número 3, 4, por exemplo, não é? São diversas as passagens paulinas, das quais o apóstolo Paulo faz uso para dizer que a igreja é o corpo místico de Cristo. E como o corpo místico de Cristo, ela muito pode ser aplicada nesse texto, até que do meio seja tirado, arrebatado. Ah, mas é o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo, ele não é arrebatado. O Espírito Santo é onipresente. Perfeito. O Espírito Santo não é arrebatado da terra, não. Ele não pode ser tirado. O Espírito Santo é onipresente. Ele fica onde quer, como quer, fazendo aquilo o propósito que ele tem no coração, como uma pessoa da divindade, ou não? É outra ou questão, o Espírito Santo está circunscrito? É outra questão, apóstolo. Pergunta aqui os professores: o Espírito Santo está preso? Não. Sim ou não, irmão? Está preso o Espírito Santo? Ele não é onipresente? Então ele não pode ser tirado, pode ser arrebatado, ele é Deus. Agora, é lógico que ele está na igreja, ele habita na igreja, e no ato do arrebatamento, com certeza ele a leva. A igreja, o corpo místico, ele leva até Cristo, com certeza. Mas ele não é tirado. Por que ele não é tirado? Primeiro, ele é onipresente. Segundo, ele continua com a sua ação na terra. Sim. Porque se ele não tiver com a sua ação na terra, pessoas na grande tribulação não teriam condições de serem salvas. Ah, mas vão ser salvas como mártires. Sim. Mesmo assim, serão salvos. Serão salvos. Aí os santos da tribulação se convertem na tribulação e não antes. Porque se houvessem se convertido antes, teriam sido arrebatados. Os santos que vêm da grande tribulação são que se convertem na grande tribulação. E outra coisa, irmãos, eu quero dizer para vocês:
Segunda etapa da grande tribulação será uma coisa terrível na terra. Sim. Não queira dizer assim: terei segunda chance, vou ficar no pecado. Não que quando o anticristo se manifestar, aí eu vou reconhecer, aí eu volto para a igreja rapidinho, aí peço perdão pelos meus pecados todos, aí eu venho, deixo viver no pecado, deixo ficar lá na prostituição, deixo ficar lá na iniquidade, porque quando o anticristo se manifestar, todo mundo vai saber, eu corro para a igreja, peço, meu Deus, que Deus, esse Deus é Pai. Ai, meu Pai, oh meu Deus. Tem gente que até chora: oh meu Pai, me perdoa, meu Deus. Deus te perdoa, mas não brinque com isso, irmãos. Não brinque com isso. Se já é salvo, se já é difícil a gente seguir a Cristo agora, quando a gente ainda não é ameaçado de morte, a gente vê mesmo pela pandemia que está acontecendo, todo mundo assustado, inclusive a igreja. Sim. A igreja não tinha que estar assustada, não. A igreja tinha que se precaver, como nós estamos nos precavendo, tomando todas as medidas preventivas. Verdade, tudo isso é verdade, ninguém quer morrer. Agora, não com pânico. Não. A igreja não pode absorver o pânico. A igreja tem uma esperança. A igreja tem uma segurança. A igreja tem um penhor da sua redenção, que é o Espírito Santo. Nós, aqui na Admaf, todos os membros e pastores aqui, nós não aceitamos pânico e nem desespero. Mas estão morrendo pessoas. Logicamente que nós nos entristecemos, nos enlutamos, não é? No sentido de que nós não gostaríamos que nenhum santo fosse arrebatado, não fosse vítima dessa questão da pandemia. Sim. Eu estou falando da pandemia. Sim. É porque é uma coisa que precisa ser pregada, né? Precisa ser falada, né? As pessoas, os crentes, queridos, nós precisamos firmar nossa esperança. Aleluia. Perdemos pessoas conhecidas, queridas, amadas, né? E ninguém quer realmente morrer, ninguém quer morrer. Agora, uma coisa é você ser precavido, é você se precaver. Outra coisa é você ter pânico, desespero. Isso não é mensagem para a igreja, não é? Outra coisa que precisa ser falada, me perdoem a franqueza, quero aproveitar aqui a oportunidade. Tem gente dizendo assim: não saio de casa enquanto não houver uma vacina. Não saio de casa enquanto não tomar a vacina. Sim. Quase que saiu o nome de um país. Uma vacina de um país determinado ou de outro determinado. Ou você, não vou sair de casa. Irmão, olha aqui, ó, nossa esperança não está na vacina, nossa esperança está em Cristo. Aleluia. Sabe por quê? O que acontece? O que acontece é o seguinte: Deus no seu trono, Cristo no seu trono, ninguém ora mais. Ninguém ora mais por enfermos, ninguém ora mais para Deus livrar, ninguém ora mais para Deus curar. A esperança é a vacina, a esperança é a ciência. Aí Deus diz assim, ó, não estou dizendo que isso vai acontecer, é uma figura de linguagem. Deus diz assim, Cristo diz assim, ó, o povo, meu povo, que devia me clamar, que devia orar, que devia acreditar que Deus pode tudo e todas as coisas, ao invés de clamar a mim como faziam os antigos, irmãos, os antigos, quando a gente ficava doente, eu vivi esse tempo, estou me colocando aqui como antigo, né? Mas é verdade. Os meus pais não levavam, está aqui a minha irmã, a bispa Ana, os nossos pais não nos levavam para o hospital quando a gente passava mal logo. Primeira coisa, podia até levar para o pronto-socorro. Nós não somos contra a medicina, fique bem claro. Nós não somos contra a verdadeira ciência, somos contra a falsa ciência, a pseudociência, da qual o apóstolo Paulo fala acerca dela para Timóteo. Essa pseudociência nós não somos a favor. Agora, nós não somos contra a verdadeira ciência, aos verdadeiros médicos. Nós vamos aos médicos, nós precisamos dos médicos, não é? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, precisamos cuidar da nossa alimentação. Tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Agora, nós não confiamos na medicina, nós confiamos em Deus. Você sabe o que é confiar? Confiar é ter fé, crer é ter fé. Nós até acreditamos na medicina. São duas palavras que precisam ser diferenciadas semanticamente. Primeiro, acreditar significa dar crédito a alguma coisa. Crer
significa ter crença em alguma coisa. Nós não temos crença em médicos nem em medicina. Nós acreditamos, mas nós cremos em Deus. Aleluia. Nós temos fé em Cristo. Então, amados e queridos irmãos, antes de você orar para Deus trazer a vacina, ore para que Deus tire o pânico do seu coração, para que Deus cure você de suas enfermidades. Nós vamos orar pelos enfermos agora, e nós cremos que Deus pode interferir. Deus pode usar inclusive as mãos dos próprios médicos. Sim ou não? Sim. Quantas pessoas se submetem à operação e depois dão culto em ação de graças? Ué, mas está dando em culto de ação de graças, a pessoa se operou, Deus não curou. Irmão, Deus não pode não ter curado ali, mas usou os médicos. Mas fez com que não houvesse uma infecção. Sim ou não? Eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu, quando vou tomar um comprimido, seja qual ele for, seja qual for, eu oro antes. É pecado? Não é pecado. A Bíblia diz que a gente tem que orar e santificar tudo aquilo que nós pudermos santificar, né? Então eu oro. Quem ora aqui? E quem não ora mais? Quem não ora mais, vem aqui que eu vou orar por você, para que você volte à comunhão da igreja. Aleluia. O que o senhor tem para dizer com esse final aí? Eu só gostaria de acrescentar a questão, né, que muitos tentam adentrar nessa questão de que a grande tribulação será um momento em que a pessoa que não for arrebatada conseguirá se salvar. É claro que é uma grande multidão que vai se salvar nos santos da tribulação, mas nós não temos a mínima ideia, a mínima noção, perfeito, do sofrimento 10 mil pessoas já é uma multidão. Pelo qual as pessoas terão que passar para serem resgatadas. E aí vale a questão do conceito cíclico da Bíblia, da questão da temporalidade, quando, por exemplo, houve a comunidade judaica, no tempo da Alemanha nazista, acreditava que ali seria o fim deles, porque o sofrimento da comunidade judaica naquele tempo foi muito forte. O judeu, quando castigado pelos nazistas, não era morto de imediato. Ele não era morto de imediato. Inclusive, ele era torturado. Arrancava-se a unha, arrancava-se a orelha, arrancava-se não sei o quê. E quando se pensava que ele iria morrer, dava-se uma vacina para que ele fosse revigorado. A tecnologia nazista alemã estava nesse nível de que a pessoa era torturada, e sofria sofrimento, um sofrimento imenso, e quando ela pensava que iria ser aliviada pela morte, davam-lhe uma injeção e ela continuava ainda com vida. Então nós temos, e aí, né, nessa questão cíclica, né, de que vale como analogia esse período, para a gente possa não dimensionar 100%, mas que a gente possa ter uma ideia de como pode ser ou será o sofrimento para aqueles que não subirem junto com a igreja. Um sofrimento inimaginável, incalculável, né? Mas graças a Deus não passaremos por ele.